paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui para adorar e bendizer ao nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, nós vamos ler versículos 57 ao 60. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler primeiramente Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 60. E depois vamos ler a passagem paralela em Marcos, capítulo 15, versículos 42 ao 46. Diz assim o texto, a minha tradução é NVI, mas o sentido das palavras obviamente é o mesmo. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lenço limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Agora Marcos, capítulo de número 15, versículos de número 42 ao 46. Marcos, capítulo 15, versos 42 ao 46. Amém? Todos acharam? Diz-nos assim a palavra de Deus, é um texto paralelo. E era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha. E depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Amém? Poder sentar, irmãos, nós já oramos. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra aqui nesta manhã. Como foi observado pelo pastor que nos antecedeu e pelas palavras aqui que foram ditas pela manhã, nós estamos aqui reunidos e graças a Deus por um grande número de homens e mulheres que estão sendo convocados para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor e dedicar a sua vida para isso. E nós que estamos aqui dentro do templo, alguns já consagrados, outros ainda não, mas certamente cada um de nós, quer você e eu sejamos um obreiro ou não, nós sempre teremos oportunidades para servir a Deus. Amém? Sempre. Nós teremos oportunidades para sermos úteis ao Senhor em algum propósito. E é isso que eu quero meditar com os irmãos aqui nesta manhã, tomando esse texto que relata o sepultamento de Jesus. Os irmãos devem certamente se lembrar que Jesus, quando foi crucificado, diz a Bíblia que os seus discípulos, todos o abandonaram, todos foram embora. Jesus, durante seus 3 anos, ele arregimentou um grupo de homens, ensinou-lhes, deu-lhes orientações,
e preparava aqueles homens para que desse sequência à sua obra, ao seu ministério, àquilo que ele havia programado, a sua grande obra nesta terra. E foi formando o caráter daqueles homens. E eles não eram perfeitos como eu e você não somos. E a Bíblia nos registra que na crucificação, se você estiver com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 26, nós lemos 27, mas nós vamos ler o 26. Se você quiser observar um texto, seria interessante. Mateus 26, versículo 56. Quando nos diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E a questão que eu quero levantar aqui conosco nesta manhã, baseado nesse texto que nós lemos, e o que seria do corpo de Jesus se dependesse dos seus discípulos? O que sucederia com o corpo de Cristo? O Império Romano faria o que quisesse com o corpo de Jesus, se dependesse dos discípulos, porque diz o texto que após a crucificação, por causa do momento ali, o medo e a incapacidade deles, eles foram embora, eles fugiram, porque certamente temiam que sucederia com eles o mesmo que sucedeu com Jesus. Os irmãos se lembram da história bíblica quando relata que Pedro nega a Jesus com veemência, dizendo com certeza: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, com medo de que acontecesse com ele o que estava acontecendo com Jesus. Esse era o grupo que cercava Jesus naquele primeiro momento. E Jesus foi para a cruz. Os seus discípulos estavam aterrorizados por conta da situação, e naturalmente eles eram incapazes de agir naquele momento histórico ali. Eles não tinham capacidade para aquilo. Como que aqueles homens chegariam diante de Pilatos para fazer alguma coisa, solicitar alguma coisa? E a Bíblia nos relata lá em Isaías capítulo 53, o versículo de número 9, se você quiser abrir a Bíblia, fique à vontade, senão apenas escute, é um texto, um versículo apenas que eu quero ler. Esse relato do profeta Isaías é uma profecia messiânica sobre Jesus, sobre a sua crucificação, e diz o verso 9, que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. O texto falado pelo profeta Isaías diz que Jesus receberia um túmulo dos ricos. Então preste atenção, pela onisciência de Deus, havia uma profecia para ser cumprida. Isaías 53, verso 9, deram-lhe o sepulcro com os ricos. E os discípulos de Jesus eram todos pobres, paupérrimos, como podemos dizer assim. Eles não tinham nada. Certa ocasião, quando Jesus estava ensinando e chegou o jovem rico, e Jesus apertou o discurso, e o jovem foi embora, e os discípulos ficaram assim abismados: mas o homem é rico e não consegue ser salvo? Senhor, então quem é que vai se salvar? Porque nós deixamos tudo e te seguimos. E o tudo deles não era nada. Eram poucos barcos, eram pobres, não tinham nada, esses homens não tinham. Agora havia uma profecia para se cumprir. Jesus não ficaria preso numa cruz, ele seria sepultado num sepulcro de um homem rico. E Deus, irmãos, que é maravilhoso, que controla todas as coisas e usa-nos para a sua glória, Deus mais uma vez entra em cena. Como sempre, as coisas com Deus acontecem sempre segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O que Deus disse certamente acontecerá. Nenhuma de suas palavras que ele disser não se cumprirá. E nesse ínterim aqui, quando os discípulos fogem, quem poderia ser a pessoa capaz de fazer com que essa profecia se cumprisse? Para surpresa do próprio, todos nós aqui,
aparece um homem citado no texto, o homem chamado José, da cidade de Arimateia, José de Arimateia. E ele era membro do Sinédrio. Diz o texto lá de Marcos que ele era um membro de destaque do Sinédrio. E ele havia crido em Jesus. Só tinha um detalhe até então que nós percebemos no texto quando lemos aqui. Até então José de Arimateia era um discípulo oculto, em segredo. Ninguém sabia. Ele cria em Jesus. Ele havia crido que Jesus era de fato o Messias e guardou isso no seu coração. Estava em segredo. E nesse momento, quando Jesus está lá preso à cruz, morto, o que se faria com o corpo de Cristo? Quem poderia ser o instrumento capaz para ir lá e requisitar o corpo de Jesus? Se você observar o texto bíblico, nós entendemos pelo Espírito Santo isso, ninguém mandou José de Arimateia fazer isso. O texto nos faz entender que ele tomou uma atitude pessoal. Ele foi movido, nós cremos, pelo Espírito Santo. José, agora é a sua vez. Agora é a sua vez de se expor. Agora é a sua vez de se mostrar. Agora é o seu momento de você ser um instrumento, porque tem uma profecia para se cumprir. José de Arimateia não sabia da profecia e nem imaginava isso. Mas ele foi um instrumento de Deus. E eu acho interessante, Marcos, eu li a passagem paralela, e eu quero reportar-me a ela aqui, o versículo de número 43 de Marcos, capítulo 15, que diz assim, olha, eu vou ler de novo, você escute. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A situação, para você e eu nos lembrarmos, era qualquer um que se aliasse com Jesus naquele contexto ali, estaria correndo risco de vida, ou risco de morte, né? Risco de morrer. Quem se identificasse com Jesus de alguma maneira. Pedro negou, os discípulos fugiram, as mulheres, diz o texto que na crucificação estavam de longe, com medo, com todo tipo de medo e assombro. E de repente esse homem, ele se dispõe, diz o texto, que ele vai corajosamente a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele se expõe, esse homem corre riscos para servir. O que eu quero trazer ao seu e ao meu coração nesta manhã é que tipo de risco que você e eu estamos dispostos a correr por causa de Cristo. Até que ponto você pode ir? Até que ponto você vai por causa de Jesus? Até onde é o seu limite? Aqui você e eu estamos dispostos por causa de Cristo. Pilatos tinha todo o poder, porque era o governador romano ali, de fazer o que quisesse. Diz o texto que esse homem, José de Arimateia, ele vai corajosamente a Pilatos e diz: eu quero o corpo de Jesus. Aleluia! Eu quero o corpo do meu Senhor. Até aqui eu era um discípulo escondido, mas eu estou aqui de peito aberto e eu quero o corpo de Jesus. O que você vai fazer com o corpo dele? Eu tenho uma sepultura que é minha e eu vou dar para ele. É para ele. Minha vida é dele, o que eu tenho é dele, tudo é para ele. Estou entregando e me expondo por causa de Cristo. Pilatos ficou assustado, mas ele já morreu? Sim, já morreu. Pediu confirmação.
E eles deram corpo, e esse homem vai até a cruz, diz a Bíblia, e ajunta certamente homens e mulheres para o ajudar. Descem o corpo do amado Salvador da cruz, enrolam num lençol, e vai ao seu sepulcro dele, para que se cumprisse o que estava dito pelo profeta Isaías: foi-lhe dado o sepulcro com os ricos, aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele move céus e terra para fazer a sua vontade prevalecer. E o que você e eu temos que entender baseado nisso aqui, é qual é o nosso papel em tudo isso. É se nós estamos dispostos a ser tais qual foi José de Arimateia. Se expor por causa de Jesus. Aleluia. Se expor, correr riscos por causa de Jesus. Essa é a pergunta que você e eu temos que responder. Até que ponto você e eu vamos? Eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho e você dissesse para Deus isso aí agora, com muita liberalidade. Até que ponto, Jesus? Até que ponto, por causa de Jesus? O que eu estou disposto? O que eu enfrentaria? O que eu suportaria por causa de Jesus? Até onde? José de Arimateia, porque a gente vê no texto bíblico, ele era um discípulo oculto. Mas quando chegou o momento, e não tinha mais ninguém para fazer isso, esse homem se expõe, e sem ele saber, eu posso dizer assim, eu creio dessa forma, sem ele imaginar, ele estava sendo um instrumento de Deus para que uma profecia se cumprisse. Aleluia. Rico, de destaque, fez um túmulo para ele e dá para Jesus. E a Bíblia mais uma vez se cumpre, aleluia. Porque alguém estava disposto a correr risco. Irmão, servir a Deus é isso. Servir a Deus é se expor. É dar a cara para bater. E dizer: eu estou aqui, Senhor, usa-me. Estou pronto, estou disponível e desejoso. E esse homem age assim. Essas são as oportunidades que nós temos para servir. Nós estamos falando aqui de um evento histórico, de um milagre e de um cumprimento de uma profecia bíblica. Mas independente de você viver um momento histórico ou de um cumprimento de uma profecia bíblica, você e eu podemos ser homens e mulheres usados por Deus para necessidades que estão no plano de Deus. Aonde você vive, onde eu vivo, onde nós trabalhamos, com quem nós convivemos, nós podemos ser as pessoas especialmente usadas por Deus para um propósito definido por Ele. Eu acho maravilhoso quando a gente lê a Bíblia, e eu quero convidar você a ler comigo Atos capítulo de número 8. Você certamente conhece o texto de Filipe e o eunuco, mas eu preciso que você abra sua Bíblia para você ler. Eu quero destacar alguns pontos aqui nesse texto, em alguém que é usado por Deus quando tem uma oportunidade para servir. Diz o versículo de número 26, capítulo 8 de Atos. Escute bem. E o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Para aqui um pouquinho nesse texto.
Eu sempre medito nesse texto e eu fico assim, maravilhado. É uma visão minha, é óbvio que não é assim que acontece, mas eu imagino Deus, né? Deus no céu, e Deus está olhando, como Ele está olhando para nós aqui agora, está nos contemplando. E Deus vê que vai muita gente lá em Jerusalém adorar, bastante, a Bíblia nos diz isso. As pessoas iam e vinham de longe, os prosélitos, os próprios judeus, iam a Jerusalém para adorar nas épocas das festas. E de repente, dentre Deus vê um em especial, o eunuco. O eunuco está voltando para casa, veio para adorar a Deus. E ele está sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Lendo a Bíblia. E não entendendo nada. Aí eu imagino Deus assim como se fosse num radar. Deus liga o radar, vamos ver quem está mais perto. Aleluia. Aleluia! Uma necessidade se aproxima. Quem está mais perto? Quem está disponível? Quem está pronto? E o Espírito Santo encontra o Filipe, lá em Samaria, fazendo um trabalho glorioso para o Senhor. E o Espírito Santo chega para Filipe e fala assim: Filipe, vai para o sul, desce, vai para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Só isso. Não disse para quê, nem por quê, nada. Levanta e vai. E Filipe se levanta e foi. Talvez questionando com Deus, orando, o que vai acontecer, o que o Senhor quer. Você vai, Filipe, desce. E eu fico imaginando assim, sabe, aquele momento glorioso do encontro. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Eu quero que você pense nisso e aplique isso na sua vida, porque é assim que Deus trabalha em nós. Creia, você será e eu seremos o instrumento, nós seremos o instrumento na mão de Deus para as necessidades na hora que Ele quer, para o que Ele quiser. E vem a carruagem do homem descendo, e Filipe chega lá no lugar e para onde Deus mandou. E de repente esse homem passa, e diz o versículo de número 28, perdão, versículo de número 29, no capítulo 8, se você ainda está com a sua Bíblia aberta. Verso de número 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então eu quero destacar duas coisas aqui para você e para mim nesta manhã, nesta tarde, perdão. Verso 28. Primeiro, uma necessidade. O homem voltava para casa, na sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Essa era a necessidade. Quem era o instrumento disponível? Filipe. O Espírito fala assim, ó, Filipe, achega-se junto ao carro. Achega-se junto à carruagem e acompanhe. E Filipe prontamente obedece o que o Espírito Santo lhe conduz a fazer. E aí entra a parte do homem, você e eu, estarmos preparados. Capaz. Porque Filipe chega e escuta, e parece pelo texto que ele estava lendo, talvez em voz alta, diz o versículo de número 30, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Aleluia. Irmãos, Deus vai colocar você e a mim em situações tais que Ele prepara o momento. O resto é a sua e a minha atitude. Deus coloca pessoas ao nosso lado. É você que tem que se manifestar. Você entende que você está lendo?
E o homem diz: eu não entendo. Como que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? Pois eu estou aqui, eu vou explicar. Aleluia. Pois eu estou aqui, eu vou te explicar. E diz o texto que ele então lê as Escrituras e lhe instrui a respeito de Jesus. Então preste atenção nesta tarde. É uma oportunidade para servir. Necessidades que nós vamos conviver com elas todo o tempo da nossa vida. E Deus precisa, irmãos, eu digo isso com liberdade, com fé. Não é que Deus sem nós, Ele não faz nada não, não é isso não. Mas Deus quer contar com você. Deus quer contar comigo. Deus olha assim, olha, escute, nós andamos na rua, pela cidade, no nosso trabalho, e aonde nós estamos, na nossa vizinhança, na nossa área de influência, existem inúmeras necessidades, que Deus está olhando assim, quem está mais próximo? Quem que eu posso mandar? Cadê o Felipe da vez? Cadê o Felipe da hora? Que o Espírito Santo encontre você e a mim, que Ele nos ache, que Ele nos dirija, que Ele nos conduza para que vidas sejam abençoadas através da nossa vida, do nosso servir a Deus. Porque foi isso que acontece aqui. O homem chega lendo o texto e não está entendendo nada, e Deus na sua onisciência vê que havia uma necessidade. E Deus então olha ao redor, e Deus encontra o Felipe, e fala assim, o anjo vai lá e fala com ele depressa, porque eu tenho uma missão para ele fazer. E o anjo vem e diz, e ele vai rapidamente, se dispõe, e você conhece o resto da história, nós já citamos aqui. Eu queria que nessa tarde você pensasse na sua vida deste modo. Eu queria que nós, nessa tarde aqui, pensássemos em nós, em relação a Deus, desta maneira. É assim que Deus faz. Você vai ver inúmeros casos e exemplos na Bíblia, semelhantes a esses aqui. De homens e mulheres usados por Deus para suprir, para atender necessidades específicas. Só que você precisa ser um instrumento capaz. Não basta ser só um instrumento. Vocês têm que ser capaz, estar capacitado. Pronto. Imagina se Filipe não conhecesse nada a respeito de Bíblia. Imagina se Filipe não conseguisse entender o que diz o profeta Isaías. Como que ele explicaria para o eunuco a respeito do que o homem estava lendo? Essa mesma verdade, esse mesmo princípio vale para mim e para você. Nós vamos nos ver em situações tais, que pessoas estarão ao nosso lado, situações surgirão à nossa volta, e se você não for um instrumento capacitado, a oportunidade passa, e alguém pode deixar de ser abençoado. Mas que nesta manhã o Espírito Santo venha agir no meu e no seu coração, que Ele venha nos impulsionar, a estarmos atentos, e nos capacitar para toda boa obra. Para toda boa obra, porque foi para isso que o Senhor nos resgatou, para toda boa obra, aleluia, foi para isso que Ele chamou você. Você conhece muito bem o texto lá de Atos, o capítulo 16, eu queria que você abrisse a sua Bíblia também lá, por favor. Atos capítulo 16, versículos de número 25 ao 28, esse texto relata o momento da prisão de Paulo e Silas. Você conhece o histórico, os antecedentes que levaram Paulo e Silas à prisão? Diz a Bíblia que por volta da meia-noite, verso 25, eles estavam, Paulo e Silas, orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram.
E o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Nós gostamos muito desse texto, se canta muito sobre esse texto, de abrir cadeias, de abrir prisões, não é assim? Que o louvor liberta. Só que você observar o texto, Paulo estava orando e cantando. Cantando e orando. E eles não estavam cantando e orando para sair da prisão não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. O propósito de Paulo orando e cantando é para Deus tirar da prisão, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Não pense isso não, porque não é isso aqui não. Nunca foi e nunca será. Paulo estava de fato adorando e orando, com as costas cheias de vergões. Tanto que eles não estavam pedindo para poder sair, quando as portas se abrem, ninguém foge. Tá bom? Ninguém saiu correndo. Opa, abriu a cadeia, vamos aproveitar a bola. Vamos, gente. Não, eles não estavam orando para sair da cadeia, prisão. Então, pelo amor de Deus, não fica pegando o texto, e algumas vezes a gente faz isso, né? Pega o texto e faz um pretexto e faz uma confusão. A Bíblia não diz isso. Não é que Deus não abre porta de prisão, não. Deus abre, tá, irmãos? Deus te liberta. Mas o texto aqui não é isso que está dizendo. Se você observar o texto, o propósito todo do texto, das portas se abrir, dos alicerces abalar, foi para salvar o carcereiro. Tudo aconteceu para salvar o carcereiro. Aleluia! E quem estava lá? Quem estava lá? Paulo e Silas, na pior condição que você puder imaginar. Presos, grilhões nas mãos e nos pés, as costas ardendo de couro, adorando e cantando e orando ao Senhor, e Deus movendo as coisas. Tinha alguém para ser salvo, aleluia. E de repente você conhece a história, nós lemos aqui, as portas se abriram e houve uma sacudidela na prisão, e as prisões de todos se abriram, e ninguém foge. E com aquele barulho o carcereiro acorda assustado, apavorado. Ele era o responsável. Se um fugisse, ele estava lascado. Imagina todo mundo. Ele estava perdido. Se um só fugisse, ele estava frito e mal passado. Agora imagina se todo mundo vai embora. Quando ele chegou e viu todas as portas escancaradas, ele tirou, entrou em desespero, pegou a espada, e quando ele ia se matar, aleluia, o instrumento capacitado por Deus gritou lá de dentro: ei, não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. E se Paulo e Silas não estivessem lá? E se eles estivessem só querendo sair da prisão? Já teria ido embora, e o moço ia se matar. Mas eles gritaram bem alto: ei, não te faças nenhum mal, não faça isso, porque estamos todos aqui. Você, irmão, eu, você, nós, temos que ser pessoas tais quais esses dois aqui. No momento da necessidade, esse homem deixou de perder a vida e a salvação por causa de Paulo e Silas, que foram um instrumento de Deus para livrá-lo de uma situação terrível. Eu queria que você pensasse nisso nessa tarde. Em alguns momentos, você não vai gostar de ouvir, eu também não gosto, mas é verdade. Algumas vezes você vai ser colocado em situações de prisões. Tipo prisão, figurativamente, situações que te deixam no limite. Mas quem sabe é nessa situação que Deus quer te usar.
Quem sabe é nesse seu aperto que sairá palavras de vida da sua boca. Quem sabe que na sua angústia você será um instrumento que vai levantar alguém. Você não imagina as formas de que Deus tem para trabalhar. Você só tem que estar pronto e disponível, aleluia. Pronto e preparado. Você conhece o resto do texto? O homem ficou desesperado, o que eu faço para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo, aleluia, e serás salvo tu e a tua casa. Sabe o que o carcereiro faz? Você conhece o texto? O carcereiro leva eles para casa. O carcereiro lava-lhe os seus vergões, dá comida para eles, e Paulo prega, e ele aceita Jesus. Toda a sua família servem a Cristo. Momento, irmãos, é oportunidade de você ser útil a Deus. E sabe para onde Paulo voltou depois? Para dentro da cadeia outra vez. E no outro dia apresentado aos magistrados. Não tinha nada para fugir de cadeia, nada de prisão para abrir, para fugir, não. Era o meio que Deus usou para salvar alguém. Será que você consegue entender isso na sua vida? Porque eu tenho que entender isso na minha. As maneiras de Deus fazer em nossa vida, irmãos, são maravilhosas. Você pode ser um José de Arimateia. Você pode ser um Filipe. Você pode ser um Paulo e um Silas. Cada um em situação diferente um do outro, mas usados por Deus no momento oportuno. Eu quero finalizar lembrando a você um detalhe muito simples que você conhece e sabe muito bem. Deus ainda conclama homens e mulheres para a sua obra, para o seu propósito. Sabe o que falta em mim e você muitas vezes? É tomarmos a decisão corajosa de responder como Isaías. Muitas vezes falta em nós a disposição e a coragem de fazer como ele fez. Você conhece o texto? Isaías viu a glória de Deus e o Senhor naquele momento de glória, ele conclama, ele exclama, ele brada: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aquela pergunta penetrou na alma de Isaías. E ele não teve outra resposta senão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposto a responder a Deus assim? Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar. Irmãos, Deus não mudou. Amém? O Deus que usa José de Arimateia, o Deus que usa Filipe, o Deus que usa Paulo, Silas, o Deus que usa a mim, que usa a você, Ele ainda é o mesmo e continuará por toda a eternidade. E você e eu vamos viver situações tais, eu creio assim, irmãos, por experiência própria, que você será o instrumento de Deus para o momento oportuno. Só vai ter você, aleluia. Mas nunca sozinho, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E através de você milagres acontecerão, vidas serão transformadas, almas serão salvas. Se você e eu estivermos dispostos e capacitados. E eu quero orar com você nesse sentido nessa tarde. Feche os seus olhos, por favor. Você está diante de um Deus que é santo. Está diante de um Deus que conhece a sua vida. E você nem imagina o que Ele pode fazer com você e através de você. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo vai mover você a se expor. Se necessário, a correr riscos. Eu creio que o Espírito Santo vai mover você a ficar atento à sua voz, às suas orientações. Eu creio que você mesmo em momento de turbulência, de sofrimento, de perseguição, ainda terá vida para transmitir. Alemanto, massumia.
Porque quem faz isso não é homem, é Deus e o seu Espírito em nós. É Ele que age assim na minha e na sua vida. Que você seja um instrumento. Que o Espírito Santo te tome nesta tarde aqui. Que você leve isso para toda a sua vida e por todos os seus dias. Lá dentro do ônibus, Deus pode usar você. Lá no sinal, quando você parar o seu carro, Deus pode usar você. Pode estar ali uma oportunidade. O dia que você estiver internado, doente, lá no hospital, Deus pode usar você lá para abençoar alguém. Porque é assim que Deus faz, e o seu nome é glorificado. Amado Deus, nessa tarde, nós queremos louvar ao Senhor. Nós te damos graça, Deus, porque o Senhor é bom. Quem somos nós para o Senhor contar conosco? Nós somos falhos, nós somos frágeis. O vaso é de barro, mas o tesouro que está dentro é incomparável. Deus, que nessa tarde o seu Espírito possa abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós sejamos homens e mulheres dispostos, capazes e prontos para toda a sua boa obra. Deus, usa-nos poderosamente. Pai, que nós não estejamos cegos diante das oportunidades, que nós não sejamos céticos diante da sua voz, ao ouvir a sua ordem. Que nós não sejamos insensíveis, ó Deus, por causa do nosso sofrimento. Mas que nós sejamos ouvintes atentos, ó Deus. Corações predispostos a estar, ó Deus, na sua mão para a sua vontade. Usa-nos, ó Deus, segundo a sua vontade, eis-nos aqui. É todo o desejo da nossa alma, Deus. A nossa vida aqui sem ser usada por Ti não tem sentido algum, Deus. Nós queremos nos gastar em Sua obra. Nós queremos nos envolver com a Sua glória. Que nós possamos dizer tal qual Isaías: Senhor, eis-me aqui. Envia-me, aleluia. Para a glória do Seu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém.